Um encontro poderoso lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e eu quero dar continuidade no tema da semana passada. Quero ler com você 1 Samuel, capítulo de número 22, e nós vamos ler 2 Samuel, capítulo de número 23. No Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 22, o verso 1 e o 2 do capítulo 22. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. Vamos agora para 2 Samuel, capítulo 23, é um livro à frente. O verso 8 foi o que eu li a semana passada e nós meditamos nele. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele Samá, o filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante deles, dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Somente até aí. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da palavra. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo que me dê graça, que me dê sabedoria, para que eu possa comunicá-la no poder do teu Espírito, e que essa palavra possa alcançar a mente, mas possa alcançar os corações e trazer transformação, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Semana passada eu falei sobre um tema: por quê? E eu disse naquela noite que se você não tem um porquê, você também não tem um como. Nós estamos sempre perguntando: como eu faço isso? Como eu consigo aquilo? Como eu faço? E o tempo todo a gente está buscando como. Como na vida profissional, como na vida no casamento, como na família, como prosperar, como ter sucesso. Nós estamos perguntando. Mas você nunca encontrará um como sem que primeiro você tenha um porquê. E quanto mais forte for o seu porquê, mais forte e maiores serão os seus comos. E nós meditamos nessa história destes homens, desses valentes de Davi. E como isso se aplica nas nossas vidas. E aí fica uma pergunta: como eu vou fortalecer o meu porquê? Como eu vou ter um porquê forte? Eu falei sobre isso também naquela noite, que foi domingo. Você não participou, eu recomendo, assista, entra no canal da igreja e assista a última mensagem e você vai entender. Só que agora Davi, ele está com esses homens. Davi estava fugindo de Saul e o exército perseguindo, ele se refugia numa caverna, a caverna de Adulão.
E lá ele encontra com 400 homens que também estavam foragidos da justiça. E o texto diz que eram homens endividados, homens que estavam ali foragidos, homens que tinham dívidas, pessoas descontentes com a vida. E Davi se fez líder daqueles 400 homens. E aqueles 400 homens que eram a escória da sociedade, que era gente que não valia nada, tipo assim, a mãe dizia, não anda com aquilo, que aquilo não presta. Davi se fez líder deles. Agora, no capítulo 23 do segundo livro de Samuel, aqueles homens que eram foragidos, aqueles homens que eram a escória, agora eles entram em Jerusalém e eles são reverenciados. E eles são chamados de príncipes, os melhores homens de Israel. Eles eram 37 homens. Mas desses 37, 3 fazem a diferença. E eu fico pensando, o que Davi fez com aqueles homens para transformá-los de escória a príncipes, de alguém que ninguém queria para alguém que agora todo mundo se inspira em suas vidas. Eles começaram a andar com Davi. Eles começaram a andar com esse homem chamado Davi, que não era um homem qualquer. Mas naquele momento, quando eles começaram a andar com ele, Davi não era rei ainda. Davi não ocupava um cargo importante, um cargo alto no estado, no governo, não. Davi também não era um homem rico naquela época. Davi também não tinha grande influência, não tinha. Posteriormente, ele se tornou tudo isso. Mas naquele momento, ele era apenas um homem. Mas era um homem, segundo 1 Samuel 13,14, diz que agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Davi, naquele momento, ele era um homem segundo o coração de Deus. E isso é tudo. E isso é tudo. Você precisa andar com pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. Existem pessoas que dizem para mim, pastor, fulano é gente boa, pensa num homem íntegro, pensa num homem isso, aquilo. Ele só tem um detalhezinho. Eu falo, qual que é o detalhezinho? Ele só não tem Jesus. Eu falo, então ele não tem nada. Porque Jesus é tudo na nossa vida. Ter um coração voltado para Ele é tudo. E se você quer ter uma vida transformada, ande com pessoas cujos corações só têm um propósito: agradar a Deus. Porque essas pessoas têm, e muito forte em suas vidas, como causa do sucesso financeiro, do sucesso profissional, do sucesso familiar, do sucesso material, homens segundo o coração de Deus, eles têm como causa de todo o seu sucesso Deus. Nós criamos o Marketplace. Na próxima segunda-feira nós temos uma reunião do Marketplace. Nós estamos juntando aqui na segunda-feira aproximadamente 300 empresários. Toda primeira segunda-feira do mês. E nós temos pessoas que ministram aqui. E pessoas que dão testemunho, e pessoas que falam. Mas não é sobre como eu cresci profissionalmente. Não é como eu tive sucesso na vida material. Porque muita gente tem. Mas essas pessoas têm um case diferente. Porque elas tinham um propósito em Deus. E é isso que faz toda a diferença. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar dos chocolates suíços. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre o queijo suíço. E também sobre o relógio suíço. Os chocolates suíços são os melhores do mundo. O queijo, eu não vou dizer tanto, porque nós somos mineiros.
temos que defender a nossa bandeira. Mas eles são tidos como os melhores queijos do mundo. E também os melhores relógios do mundo estão na Suíça. E a gente fica perguntando como que eles alcançaram o melhor no mundo de chocolate, de queijo e de relógio. Porém, existe uma história que não te contaram. No século XVI, a cidade de Genebra, na Suíça, ela era considerada como o esgoto da Europa. Era assim que Genebra era considerada. Porém, com a reforma protestante, 98% da população de Genebra tiveram experiências com Deus, como esses homens que aqui estavam tiveram. E houve uma transformação. As pessoas se converteram a Deus. E Genebra, que era considerada o esgoto da Europa, se tornou conhecida como uma das cidades mais honestas do mundo. As pessoas iam nas lojas comprar, e as pessoas não tinham ali alguém para vender e falar, olha, esse aqui é o produto. Não, elas escolhiam o produto, passavam no caixa, não tinha ninguém no caixa, elas deixavam o dinheiro com o valor da roupa, do valor do objeto que comprou. Tamanho era o nível de honestidade. Em 2018 eu preguei numa ilha no norte da França, entre a França e a Inglaterra, numa ilha de 100 mil habitantes chamada Jersey. E eu fiquei assustado quando eu estive lá. Porque os mercados, você entra, não tem ninguém para te atender. Você pega as coisas, coloca no carrinho, e quando você chega no caixa, não tem caixa. Tem uma máquina de cartão, você passa o seu cartão, ou você deixa o dinheiro ali. Porque eles acreditam no seu nível de honestidade. E isso é fruto do avivamento que aconteceu. Eu me lembro que naquela época eu estava trocando meu telefone, e eu liguei para minha filha e perguntei, quanto está custando um iPhone 7? Naquela época acho que era o 7 ou 8. Ela disse, é tanto, pai. Eu falei, não, mas aqui está muito barato. Não sei quantas libras, mas era bem menos da metade do preço aqui no Brasil. E então eu comprei. E quando eu fui comprar lá na Europa é assim. Eles te falam, o celular custa tanto e você paga tanto de imposto. Eles te dão um preço separado do preço do imposto. Quando eu estava voltando para o Brasil, que eu estava no aeroporto, eu fui declarar aquilo que eu tinha comprado. O que eu tinha comprado era apenas um celular. Aquela autoridade colocou um dinheiro na mesa e disse, esse dinheiro é seu. Eu falei, não, não é meu. É daqui, é o imposto, eu paguei. E aquele homem me disse, então, ele é seu. Eu falei, não, é o imposto, eu paguei. Então, mas você não gastou com saúde pública, você não gastou com segurança pública, você não deu nenhum prejuízo para o Estado. Então esse dinheiro não é do Estado, ele é seu. Aí eu falei, pronto, e agora quando eu chegar no Brasil, que eu passar na Polícia Federal e Alfândega? Porque você vem de um nível de honestidade tão grande para um nível de corrupção absurda. Mas esse nível de honestidade, tudo isso é fruto de um avivamento que aconteceu lá, da transformação, da conversão. E essas pessoas de Genebra, elas tiveram uma experiência com Deus tão forte. O versículo que marcou o avivamento ali foi Colossenses capítulo 3, verso 23. E lá está escrito assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse versículo encarnou, entrou dentro deles de tal maneira, que quando eles iam trabalhar, eles iam fazer um chocolate, eles falavam, nós não estamos fazendo chocolate para homens, nós estamos fazendo um chocolate para Deus. Nós não estamos fazendo queijos para homens, nós estamos fazendo um queijo para Deus. Nós não estamos fazendo relógio para homens, nós estamos fazendo relógio para Deus. E o que marcou o avivamento de Genebra foi a excelência. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração
como se fosse para Deus e não para os homens. E aquilo mudou, transformou. Sabe, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei no que você trabalha, eu não sei qual é o seu sonho, mas uma coisa eu te digo: se você quer romper, se você quer decolar, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus e não para homens. Esse é o segredo da excelência. Davi conseguiu mudar aqueles homens, transformar aqueles homens. As pessoas com os quais você anda e o ambiente no qual você vive influencia os seus resultados. O ambiente foi transformado. E quando o ambiente é transformado, os resultados também são transformados. Eu estava falando desse avivamento de Genebra, dos queijos da Suíça, dos chocolates, e eu me lembrei de um creme dental. Quem aqui já usou Colgate? Levanta a mão. Você sabia que o dono da Colgate, ele teve uma experiência com Deus? E por isso ele colocou o nome no creme dental de Colgate? E sabe o que significa Colgate? Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. Você sabia disso? Ele teve uma experiência com o Senhor quando ele produzia. E aquilo expandiu, revolucionou. Faça como para Deus, como se fosse para Ele. Porque quando você se encontra com pessoas e você entra num ambiente de avivamento, num ambiente carregado pela presença de Deus, isso influencia os seus resultados. E Davi influenciou os resultados na vida daqueles homens através do ambiente. A minha pergunta é: Davi mudou a história daqueles homens. E você? Tem mudado a história de quem? Porque Deus nos chamou para revolucionar. Deus nos chamou para mudar a história. As pessoas que você convive, elas influenciam sua vida. E Davi se tornou o maior rei de Israel. E o seu nome é citado até hoje como o maior rei. Mas ele não conseguiu isso sozinho. Um bom jogador pode até ganhar uma partida de futebol, mas só uma equipe consegue ganhar um campeonato. Um jogador só não ganha um campeonato. Um jogador pode até ganhar uma partida, ser decisivo, mas o que faz chegar ao topo é um trabalho em equipe. E ele se juntou a 400 homens. Mas agora Davi entra em Jerusalém e em 2 Samuel capítulo 23, já como rei. E agora ele não tem apenas 400 homens, mas ele tem muito mais. Ele tem 1.300.000 homens de guerra. Uma verdadeira máquina de guerra. Jamais existiu um exército em Israel como aquele. Porém, esses homens, eles tinham um DNA. Em vários pontos da Bíblia, Davi andava com 600 homens. Destes 600, 37 se despontavam. E destes 37, 3 eram a base. Não é o tamanho do exército que ele fez. Não é o tamanho do exército que fez com que Davi se tornasse um grande rei. Mas foi o centro daquele grupo. É a lei da base sólida. Aqueles que estão próximos de você definirão quem você será na vida. É a lei da causa e efeito. Davi era um matador de gigantes, e ele fez daqueles homens matadores de gigantes. E aqueles homens fizeram dos seus liderados matadores de gigantes, e o nome disso, sabe o que é? Discipulado. Discipulado. Você só reproduz nas pessoas aquilo que você é. E eu vou repetir: você só reproduz nas pessoas aquilo que você é. Isso vale para o mundo lá fora, mas isso vale para dentro da sua casa. Você pode falar, você pode dar conselhos, você pode até gritar, mas o que fala mais alto é o seu comportamento. É quem você é. Porque você só reproduz nas pessoas aquilo que você é. A vida é como jogar
uma bola na parede. E o que acontece quando você joga uma bola na parede? Ela volta para você. Se você joga a bola de forma fraca, ela volta fraca. Se você joga a bola de forma forte, ela volta forte. A moral é: nunca jogue a bola da vida de forma que você não esteja pronto para recebê-la de volta. Aquilo que você semeia, você colhe. A semeadura, ela é até opcional. Você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Se você plantou milho, você não vai colher abóbora, você vai colher milho. Se você plantou arroz, você não vai colher feijão, você vai colher arroz. O que você pode escolher, o que você quer plantar. O plantio é opcional, mas a colheita não, a colheita é obrigatória. E o que você planta, você colhe. Por isso Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também ceifará, ele também colherá. Você pode até semear escondido, mas a colheita será pública. O que você está semeando, o futuro vai mostrar. É a lei do retorno. E Jesus falou sobre ela. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. A lei, esta é a lei e os profetas. Eu poderia dizer, é a lei do retorno. Aqueles homens, os 600, os 37, mas eu quero falar dos 3, porque é assim que se formam equipes. Você reproduz o seu DNA num grupo pequeno que multiplica e que multiplica. Esse princípio está lá em Êxodo capítulo 18, quando Moisés sai com 2 milhões de pessoas do Egito, 600 mil homens, e ele estava desesperado, porque ele não sabia o que fazer com aquele povo, e Jetro, o seu sogro, então lhe dá alguns conselhos. Esses homens tinham DNA de Davi, eles eram matadores de gigantes, e porque estavam com Davi, seus corações passaram a ser corações segundo o coração de Deus. E no texto que nós lemos de 2 Samuel, capítulo 23, vai nos mostrar que todos eles, os três que eram o centro daquele grande exército, esses 3 homens fizeram feitos incríveis. O primeiro estava num fronte, numa batalha, e ele estava para lutar com centenas de filisteus, sozinho. Todo mundo o abandonou, todo mundo se foi, todo mundo o deixou. Mas ele ficou. O mesmo aconteceu com Eleazar. Ele lutou tanto que a espada ficou presa na mão. Eu lembro que na semana passada eu disse que José de Basebete, o que venceu centenas de filisteus, ele fez porque antes de vencer os filisteus, ele venceu o maior inimigo, que é o medo que a gente tem de tentar. Eleazar, a espada ficou presa, a guerra acabou, mas a espada ficou presa na mão dele. Isso se chama foco. Foi tanto foco que ele chegou em casa, a espada ainda estava na mão. Alguém disse, aí a guerra já acabou, mas ele ainda estava no espírito da guerra. Samar, que defendeu o seu campo de lentilha não valia nada, e eu disse que nós aprendemos com ele: valorize as suas conquistas, ainda que sejam pequenas, valorize-as. Mas o que me chama a atenção nesses homens é que todos eles estavam acompanhados de pessoas, e essas pessoas fugiram, mas eles não. E porque eles não fugiram, eles venceram. Deus não abençoa desistentes. Foi ele mesmo quem disse. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 13: mas aquele que o quê? Perseverar até quando? O fim, este será salvo. Deus abençoa e Deus procura continuadores. Existem pessoas que não conseguem continuar. Existem pessoas que fizeram da desistência um hábito. Se tornaram colecionadores de obras inacabadas. Começa, não termina, e assim está a sua vida. E esses homens não, eles provam uma outra coisa: eles não desistiram.
E porque eles não desistiram, eles venceram. Deus não se revela para aqueles que estão apenas de passagem. Deus se revela para continuadores. Diga comigo, Deus se revela para continuadores. Por isso a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Isso quer dizer que aquilo que ele começa, ele termina. Não desista. Eles foram embora, mas os 3 permaneceram. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não vou desistir. Se você sair dessa igreja, você vai sair sozinho. Eu não vou sair com você. Aqui é o meu lugar. Amém? Você crê nisso? É verdade? Então aplauda o Senhor. Não desista. Deus busca continuadores. Pessoas que perseveram mesmo que as circunstâncias lhes sejam contrárias. Esses homens resolveram fazer uma coisa que nem todo mundo está disposto: pagar o preço. Eles pagaram o preço. Você precisa escolher os seus sacrifícios, porque se você não se sacrificar, você será sacrificado de qualquer forma. E isso é uma verdade. Se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da sua doença. Se você não cuidar do seu casamento, você vai ter que cuidar do seu divórcio. Se você não cuidar do seu negócio, você terá que cuidar da sua falência. Se não pagar o preço do conhecimento, você vai pagar o preço da ignorância. Se você não escolhe pagar o preço, você está tomando uma decisão de escolher pagar o prejuízo. Então não fuja dos confrontos, não fuja dos desafios. Não seja alguém que tenha o hábito de desistir. Aqueles homens, eles fizeram isso porque eles entraram na frequência de Davi. Ao seguir um homem como Davi, estava claro em que aqueles homens se tornariam. As pessoas têm determinados comportamentos, e esses comportamentos dizem claramente em quem elas se tornarão. Aliás, Provérbios, capítulo 20, verso 21, diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Vamos repetir comigo? Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O texto está dizendo que até a criança se dá a conhecer pelo tipo de comportamento e ação de uma criança, você consegue perceber quem ela será no futuro. Se a criança se dá a conhecer pelas suas ações, então o que dirá dos adultos? Do nosso comportamento? Tem gente que é aquele verdadeiro ditado. Aquilo ali, você já ouviu essa frase? Aquilo era tragédia. Tragédia o quê? Anunciada. Você vê determinados tipos de comportamento que é tragédia anunciada. Quando você conhece o passado e você se localiza bem no presente, você consegue prever o que vai acontecer no futuro. Para mim é muito claro. Uma menina, uma moça que é agredida no namoro, como é que você acha que será o casamento dela? Aliás, acho não, certeza. Por quê? Porque já está anunciado. Já está anunciado. Se você namora com uma moça e você a agride no namoro, você vai agredi-la no casamento. Se você a atrai no namoro, você vai traí-la no casamento. Se ela é ciumenta no namoro, no casamento você está enrolado.
Então, o que eu quero que você entenda é que há sinais. Há sinais. Eu lembrei da pregação agora do coronel. Lembra do coronel que pregou aqui há 2 domingos atrás? Do coronel que é comandante do Corpo de Bombeiro no estado de Minas? Lembra o tema da mensagem dele? As barragens. Barragem não rompe do dia para a noite. Barragem dá o quê? Sinais. Só que muitas vezes nós não queremos enxergar os sinais. E esses sinais são frequências. Davi, ao estar com aqueles homens, Davi falava coisas, ensinava coisas e colocava aqueles homens numa frequência. Eles vieram de uma frequência de marginalidade, de bandidagem, de safadagem, de picaretagem. Mas quando eles se encontraram com Davi, eles estavam numa frequência. O mundo é cheio de frequências. E Davi então coloca uma frequência e eles entram na frequência de Davi. E porque eles entraram na frequência de Davi, eles deixaram de ser endividados, eles deixaram de ser escória da sociedade e se transformaram em líderes em Israel. Por exemplo, nesse momento agora, aqui está cheio de frequências. Existem inúmeras vozes, inúmeros sons aqui neste lugar agora. Existem inúmeras imagens aqui agora. Só que eu e você não conseguimos ouvi-las. Porque para ouvi-la, nós precisamos de um aparelho chamado rádio. E aí nós vamos sintonizar numa frequência. Quando você sintoniza numa frequência, você vai entender o que aquele canal está dizendo. Se você se sintoniza na 95.7, eu gosto quando vou viajar para Belo Horizonte, vou ouvindo a Itatiaia. 93, Flaviano. 95.5, você vai ouvir o Jaime. Você vai ouvir o Divinal. Quer dizer, quando você sintoniza numa frequência, você ouve um determinado som. O que eu quero dizer com isso é que o mundo está cheio de sons e imagens. Se nós pegamos agora uma TV e uma antena, nós vamos captar imagens, do que está acontecendo do outro lado do mundo. O mundo espiritual também é assim. Existem frequências espirituais. E nós precisamos estar sintonizados na frequência certa. Porque se nós nos sintonizamos na frequência errada, tem muita gente deprimida, tem muita gente doente, porque está sintonizado numa frequência errada. Gente que morre de medo do futuro, prevê as piores coisas para a sua própria vida. Isso o deprime, isso causa-lhe um transtorno generalizado de ansiedade. Por quê? Porque elas estão numa frequência errada, porque estão ouvindo vozes erradas. Há um ditado romano que diz que um homem corajoso, ele morre uma vez. Mas um homem medroso, ele morre várias vezes. E isso é uma verdade. Porque um homem corajoso, ele morre uma só vez. Mas o medroso, ele morre todo dia. Todo dia ele vê uma cena, ele fala, vai acontecer comigo. Isso vai me acontecer. Isso vai vir sobre a minha vida. Isso vai acontecer. E ele fica o tempo todo se preparando para o pior. Se o telefone toca, o coração já dispara. É uma notícia ruim que está vindo. Se alguém diz, eu preciso conversar com você, é uma notícia ruim que vai vir. Ou seja, a frequência está errada. Eu fico preocupado quando alguns homens chegam para mim e dizem, pastor, ore por mim, porque eu estou sendo muito tentado com mulheres. Eu falo, mas você não é casado? É, mas eu estou sendo muito assediado. Eu fico pensando, eu estou com 33 anos de casado, nunca fui assediado. Aí eu olho para o espelho e falo, mas gente, não é possível que eu sou tão feio assim. Ninguém me canta.
Aí eu olho para mim, eu olho para ele, eu falo, não, mas eu sou mais bonito que ele. E por que isso não acontece comigo e acontece com ele? É por causa da frequência. A frequência aonde ele está vivendo. Ele está sintonizado numa frequência muito perigosa. É só mudar a frequência e acaba os assédios. Mude a frequência, mude o canal. Como assim, pastor? Fecha a cara, para de gracinha. Para de conversinha em WhatsApp e rede social. Seja mais sério. Fidelidade fala de eu não trair minha esposa. Quando eu não faço isso, eu estou sendo fiel. Mas lealdade é antes de trair. É para onde estão sendo direcionados os seus olhos, suas intenções, seu coração. Mude a frequência. Davi mudou a frequência daqueles homens. Mude a frequência, mude o canal. E quando você muda o canal, tudo fecha, tudo muda. José estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar veio numa frequência, lembra? Ele não entrou na frequência dela, ele estava numa outra frequência. Então a questão é a frequência que você tem andado. Aqueles 400 homens da caverna mudaram a frequência e mudaram de vida. Quando você muda de frequência, você muda de vozes. Não dê acesso a vozes que não te dão destino. Eu vou repetir isso. Não dê acesso a vozes que não te dão destino. Observe a frequência, a virada de frequência que Davi dá em Eliabe. Quando Davi chega no exército, e o exército está preparado para lutar com Golias. Aliás, preparado não, estava todo mundo correndo de Golias. Davi então faz uma pergunta. E quando ele faz a pergunta, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Está em 1 Samuel 17, 28, 30. Ele ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha, disse Davi. O que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Preste atenção. Eliabe, ele zomba de Davi, ele debocha de Davi. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele tenta distorcer a motivação e a intenção de Davi. Eu sei o que você veio fazer aqui, você veio zombar de nós. Mas o que Davi faz quando ouve? Ele se virou para outro. Ou seja, o irmão dele está aqui falando com ele, ele fez isso. Mas como é que é mesmo, hein? Ele mudou a frequência. Se as coisas não estão bem com você, é hora de você mudar a frequência. Está na hora de você mudar a frequência. Está na hora de você deixar determinados ambientes, pois ambientes influenciam em seus resultados. Não subestime o poder que algumas pessoas têm de criar um ambiente ruim. Provérbios capítulo 22, verso 10 diz: expulse o zombador e se irá o conflito, cessarão as contendas e os insultos. O texto está dizendo que existem pessoas que elas conseguem fazer um ambiente de conflito, um ambiente de contenda, um ambiente de insulto. E quando você expulsa essa pessoa que é o zombador, o que acontece? Cessa, acaba, o ambiente muda. Quando você tira o escarnecedor do ambiente, o ambiente muda. Tem gente que precisa sair da sua vida. Provérbios capítulo 22, 10 diz isso. Em Marcos capítulo 5, versículo 40, Jesus foi numa casa para ressuscitar uma menina que havia morrido. Era a filha de Jairo. Mas quando Jesus entrou na casa, estava cheio a casa.
E o texto diz que eles começaram a rir de Jesus. Mas o que Jesus fez? Ele, porém, ordenou que todos o quê? Saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde se encontrava a criança, e depois o texto vai dizer que ele ressuscitou. Mas para que ele ressuscitasse, primeiro ele teve que tirar um bocado de gente da sala. O que eu e você precisamos entender é que existem pessoas que precisam sair da sua vida para que determinados milagres aconteçam. Mude a frequência, mude determinados ambientes, mude determinadas amizades. E eu caminho para o fim. Para esses 3 homens, só existia uma alternativa: lutar ou lutar. Não é que eles não tivessem medo, mas é que eles controlaram o medo. O medo, na verdade, ele é até benéfico, porque ele é um mecanismo de defesa, ele nos mantém vivos. Então não é sobre ter medo, é sobre controlar o medo. Todos nós enfrentaremos situações nas quais nós teremos medo, mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Nós não podemos ser controlados pelo medo. Aqueles homens enfrentaram aquelas pessoas, aqueles exércitos. Com certeza eles tiveram medo, mas eles não foram dominados pelo medo. Eu gosto muito do Salmo 56, que diz: mas eu, quando estiver com medo, o que eu farei? Confiarei em ti. Confiarei em ti. Não fique prostrado. Não fique prostrado vendo a vida acontecer. Tem muita gente prostrada dizendo que está esperando. Então eu te digo, não espere esperando, espere vivendo, espere fazendo, espere acontecendo. A vida ela é feita de tombos. Pastor, mas e se eu cair? A vida é feita de tombos, mas a vida também é feita de levantes. Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, o que vai acontecer com ele? Ele o quê? Tornará a se erguer. O que nos mede não é sobre cair ou não cair, é sobre não ficar prostrado, é sobre se levantar. A vida não é se sobre você errará ou se não errará. A vida não é se sobre você cairá ou não cairá. Não é sobre se você fracassará ou não. A vida é sobre a sua agilidade e força para se levantar. É sobre isso. E Provérbios 24:16 diz que o justo cairá. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se erguer. Muitos estão deprimidos. Muitos estão abatidos por situações e até prostraram. E eu gosto muito de Provérbios 24:10, que diz: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Diga comigo: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Se tem um dia que você tem que dizer para si mesmo: eu sou forte, é no dia da angústia. É o dia que você sabe que perdeu, é o dia que você sabe que os resultados serão contrários, é o dia em que você sabe que você não tem força, que você nem sabe o que fazer, o que falar e como agir. Mas nesse dia, você precisa olhar para o espelho e dizer o que está escrito lá em Joel: diga o fraco, eu sou forte. E é nesse dia. No outro dia você pode até ficar fraco de novo, não tem problema. Mas no dia da angústia, você tem que erguer a cabeça. E você tem que se fazer de forte. E você tem que crer na força que vem de Deus. E você precisa buscar essa força de você. Por quê? Porque Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com quem está abatido. Lá em Ezequiel estava abatido, caído. Deus queria falar com ele. E Deus diz: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque ele não fala com quem está prostrado, com quem está vencido, com quem está derrotado. Foi o que ele disse para o profeta Isaías no capítulo 60, no verso 1. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor raia sobre ti.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você está abatido, eu não sei se você está apático, se você está desanimado, desistido, eu não sei qual é a sua situação, mas eu vim aqui hoje para dizer: levanta-te, levanta-te e resplandece. Sabe o que é resplandece? Isso me lembra aquelas entradas no palco de algum lugar onde tem um teatro, algum cinema, sei lá o que, uma apresentação, e de repente alguém entra em cena, resplandece. O texto está dizendo: levanta-te e entra em cena, porque quando você fizer isso, a tua luz é chegada e a glória do Senhor vai resplandecer sobre você. Aqueles homens aprenderam com Davi a soletrar fé. E sabe como é que se soletra fé? R-I-S-C-O. Risco. Assuma o risco. Vai com tudo. Eu tenho certeza que Deus vai ser com você. Mas muda a frequência. Deixa o pecado de lado. Abandona isso. E Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento.